Módulo FM apresenta Mente Aberta. Mente Aberta. Um programa de bate-papo e muita informação. Com a jornalista Leide Carvalho. Oferecimento Andap Autopeças, Unicef e Gasmarra. Olá para você que acompanha a Módulo FM, o nosso programa Mente Aberta. A gente tem o prazer de receber o Leonardo Nogueira, que é psicólogo, é especialista em relacionamento, faz tratamento clínico com as pessoas, faz palestras. É um prazer recebê-lo. Que bom, obrigada por ter aceito o nosso convite. Prazer todo nosso. Que bom estar aqui de volta para falar de temas tão importantes, né, na atualidade, assim, principalmente o que a gente vai discutir hoje. Eu estou até com a colinha aqui, porque é uma banner de um trabalho que você já faz, né, com as pessoas. O casal de 3, quando um terceiro fator interfere no relacionamento. E você tem uma sequência que você pretende desenvolver conosco aqui com os ouvintes da Módulo. Como é que é essa sequência? O que você prepara? Então, nós vamos pegar esse tema, que é para falar sobre relacionamento de casal, e vamos dividir esse assunto em 3 subtemas, né? Vão ser 3 encontros aqui para a gente poder falar sobre os fatores que interferem numa vida a 2, né? Quando um casal vai colocando um terceiro elemento no relacionamento. Ou quando esse casal, às vezes, nem percebe, já colocaram. Eles não colocam só porque querem. Às vezes, sem perceber, as pessoas vão colocando outras coisas no meio do relacionamento que atrapalham o relacionamento a 2. E é disso que a gente vai falar nessas 3 entrevistas. E, Léo, como é que é isso, assim, para a gente introduzir o assunto? Porque é um terceiro fator no relacionamento. A pessoa faz isso consciente, faz isso inconsciente? Como é que isso acontece? Geralmente é inconsciente. A vida a 2... Primeiro que a vida a 2 é um grande desafio, né? Relacionar parece que é simples, mas não é. Porque o relacionamento, ele convida a outra pessoa a ter que se mostrar, a ter que se expor, né? À medida que a gente vai envolvendo dentro de uma relação, essa relação vai nos convidando a nos mostrar como a gente realmente é. E isso é um grande desafio, né, para uma vida a 2. E fora isso, quer dizer, fora o desafio que tem do próprio relacionamento, muitas vezes o casal, de uma maneira inconsciente, coloca outros elementos, um terceiro elemento, no relacionamento. E isso também prejudica o casal, né? E aí nós vamos dividir essas entrevistas em 3 partes para a gente falar desses fatores que interferem. Quem sabe algum ouvinte se identifica com algum desses fatores e percebe o quanto que aquele fator está interferindo no relacionamento de casal. E muitas pessoas, às vezes, não sabem que aquilo é o que está prejudicando o relacionamento. Que aquele terceiro fator é que está atrapalhando o aprofundamento, né, da relação, o conhecimento do outro, o amor continuar fluindo. Então, é disso que a gente vai conversar. Atrapalha a qualidade do relacionamento também. Exatamente. E quais são esses os exemplos assim desses terceiros fatores que interferem? Isso, exatamente. Nós vamos falar de vários. E nós vamos separar 2 programas, né? Seria um só para falar dos vícios. Então, os vícios é um fator, e esse talvez é um fator muito destrutivo para o casal, é um dos fatores muito importantes que atrapalha esse relacionamento a 2. E quando eu estou falando de vícios, eu estou falando dos vícios mais comuns. Geralmente o álcool, né? As drogas ilícitas. Então nós vamos falar de maconha, cocaína, né? E também, às vezes, tem alguns vícios que assim, a comida, né? Ou sexo. Mas isso nós vamos falar num outro programa. Então os vícios é um dos fatores que atrapalham o casal. É um terceiro fator. Como é muito complexo falar desse assunto, então nós vamos reservar um momento só para esse assunto. Um outro fator que interfere, que também nós vamos separar só para um outro programa, é os amantes ou as amantes. O amante em si. Então, quando o casal tem um amante, ou procura um amante, ou uma amante, para colocar no meio do relacionamento. E aí nós vamos entender a função disso,
para que serve o amante ou a amante naquele relacionamento. Qual é a função? Eu quero até te falar, Leide, que assim, geralmente nós, né, da psicologia, os psicólogos, também os consteladores familiares, nós não trabalhamos com julgamento do certo e do errado. Então, quando eu vou falar para você dos fatores que interferem, principalmente quando a gente for falar das amantes ou dos amantes, eu não vou falar com um sentido de certo ou errado, mas sim no sentido de entender o para quê, a função daquela pessoa, no caso amante, naquele relacionamento. Então, entender. Na verdade, tudo que é interessante nós pararmos para pensar, nós temos um problema, uma dificuldade. E a pergunta não é se é certo ou errado, a pergunta é, para quê? Qual a função disso na minha vida? Tem um porquê também? Desculpa te interromper. Tem um porquê também? Cabe um porquê? Tem um porquê. Mas o para quê, que é a finalidade, nos conecta mais com algo que você pode fazer para sair daquilo. Mas isso nós vamos falar também no outro programa, né? Então nós estamos falando, eu já te contei 2 fatores que interferem, o amante e os vícios, que nós vamos reservar momentos específicos para isso. Mas hoje nós vamos falar de outros fatores, porque são vários. É muita coisa, né? É muita coisa. E aí eu vou começar falando o primeiro deles, que eu acho importante, é a família. Então, os pais, ou o pai ou a mãe. Então, quantos casais colocam o pai ou a mãe no meio do relacionamento do casal? Imagina você estar andando na rua, eu gosto dessa imagem, que é assim. Então, tem um casal andando e, de repente, tem o pai deles, um pai de um deles lá no meio. Ou coloca a mãe no meio do casal. Então, ficou no meio já é um problema. Então, o pai e a mãe precisam ocupar o lugar deles, e o lugar deles não é no meio do casal, né? E aí, quando eu digo no meio do casal, quantos casos eu já tive, né, em que, por exemplo, a mãe interfere e diz para o filho como é que ele vai fazer com a vida dele, e aí interfere no relacionamento com a esposa, e aí briga com né, aí vamos dizer com a nora, né? Então, o pai e a mãe são, se o casal não tomar cuidado, coloca os pais como algo muito importante e aí diminui a força do casal. Não é que eu não, por exemplo, quando tem pais idosos, né, não é que os filhos não vão cuidar dos pais. Você precisa aprender a dividir esse tempo. Mas quando eu trago a mãe ou quando eu trago o pai para o meio do relacionamento, há uma grande tendência desse relacionamento entrar em colapso, né? Desse relacionamento perder a força. Porque a força ficou com o pai ou a força ficou com a mãe. Houve uma valorização demais do pai ou uma valorização demais da mãe. E aí esse casal, ele fica mais fraco enquanto casal. E geralmente aí vai dar muito conflito, vai dar muita briga. Sua mãe tá entrando demais, mas seu pai não para de vir aqui. Nossa, mas sua mãe... Eu tinha um caso, por exemplo, que a mãe da pessoa ficava ligando o dia inteiro pro filho casado. O dia inteiro, né? Então, quando os pais entram demais no relacionamento, os filhos precisam colocar um limite. Porque aí os filhos precisam dizer para os pais, né? Os filhos que eu digo é o casal, né? Mas aí o casal precisa dizer, olha, você pode ir até aqui. Né? O dizer isso também não é algo que é tranquilo, mas precisa aprender a comunicar de uma maneira clara que hoje não vou poder sair hoje. Eu tive, por exemplo, pais que emburraram com os filhos porque não foi mais no almoço do domingo, porque estava com a esposa. Entendeu? Então, e aí emburrou, fez chantagem com o filho, aí o filho fica na culpa e vai lá, aí começa a almoçar de novo, a fazer várias coisas para os pais. Então, o quanto que a gente precisa também, quando vem demais os pais para o relacionamento, colocar um limite. Dizer um não, falar, mãe, pode ser amanhã, hoje eu vou sair. Pai, olha, amanhã eu ligo para o senhor, agora eu estou ocupado, sabe? Vai colocando limite, porque os filhos já casaram, né? Os filhos já cresceram, os filhos precisam de ter a sua
perdi a palavra. Privacidade? Privacidade, isso. Individualidade ali, enquanto casal. Enquanto casal, eles precisam de um espaço do casal. E quando tem o pai e a mãe demais, não deixa, né? Não deixa o casal ser um casal. E isso prejudica. Então, nós estamos falando de um fator que a gente está chamando o fator família de origem. Então, quando o pai e a mãe, eles entram em excesso no relacionamento de casal. Eles entram demais, eles dão opinião demais, eles querem decidir a vida do casal, porque acha que isso é o melhor. Lembra? Porque os pais eles vão querer fazer o melhor para os filhos, e às vezes eles se excedem. E aí os pais também precisam dar espaço para os filhos crescerem, para os filhos viverem a vida deles. Essa é uma outra orientação que eu dou muito para os pais. Olha, você já viveu a sua vida, você tem a sua vida de casal, deixa o seu filho viver a dele. Aprender também, né, com os erros. Léo, eu quero dar um intervalo aqui agora e já quero te preparar para a pergunta. Essa questão dos pais serem um terceiro fator no relacionamento e prejudicar o relacionamento do casal, isso tem acontecido mais vezes agora. E outra pergunta que eu te faço, as pessoas estão demorando mais para amadurecer? E talvez por isso os pais, os filhos já são casados, já são pais também, os pais pensam, eles são ainda imaturos, ingênuos, eu tenho que estar ali participando, porque vocês não vão dar conta de resolver aquela questão sozinhos. A gente vai dar um intervalinho e voltamos em um minuto, ok? Mente Aberta, com a jornalista Leide Carvalho. Voltamos com o nosso programa Mente Aberta, hoje conversando com o psicólogo Leonardo Nogueira. Léo, essa questão tem a ver com a maturidade? As pessoas estão demorando mais a chegarem a essa maturidade ou não tem nada a ver com o que eu estou falando? Pela persistência dos pais na relação, eles ficam intrometendo ali na relação do casal. Sim, tem a ver. Atualmente, muitos filhos têm dificuldade de sair de casa porque há muitos pais que cuidam demais, né? Que protegem demais e que aí o filho acaba vivendo uma vida mais acomodada, né? E isso faz com que ele amadureça mais tarde. E aí sim possa levar para o relacionamento os pais junto, né? Porque eu acostumei com a minha vida com meu pai e com a minha mãe sempre perto de mim, aí eu quero colocá-los no meu relacionamento a dois. Isso acontece muito comum. É muito comum isso com os filhinhos da mamãe, com as filhinhas do papai e os filhinhos da mamãe. Que é uma outra sugestão que eu vou dar aqui, uma série sobre os filhos, para falar só sobre os tipos de filhos que tem. E aí os filhinhos da mamãe e as filhinhas do papai ficam apegadas demais ao pai, no caso da filhinha, e à mãe, no caso do filhinho da mamãe. E isso faz com que eles amadureçam mais tarde, né? Com que eles consigam, eles saiam de casa mais tarde, com que eles levam para o relacionamento a dois o pai e a mãe, né? Isso tem muito a ver. Então nós estamos falando de um fator que interfere, você viu tanto de exemplo que a gente deu, como o pai e a mãe pode interferir e atrapalhar esse relacionamento, né? Mas tem um outro fator que são os parceiros. Existem, quando eu coloco o ex, né? Então vamos colocar, eu sou casado, mas já tive um outro casamento anterior, e aí eu posso colocar esse ex, ele entra no meio do meu relacionamento. Então eu fico lembrando muito do meu antigo parceiro, ou eu fico, como que eu vou falar? Esse parceiro ainda fica entrando em contato comigo e eu fico dando corda para esse parceiro. Tendo filho ou não? Tendo filho ou não, né? Eu fico alimentando esse relacionamento que já foi. Então, quando o ex entra no relacionamento, esse ex-relacionamento, entra no meu atual relacionamento, também dá muito problema, dá muito conflito no casal, né? Então, o casal precisa colocar os relacionamentos anteriores no devido lugar. Aonde? No passado. Então, o meu ex, a minha ex, eles precisam ter um bom lugar dentro de mim, um bom lugar no meu coração. Em que sentido? De que aquela foi uma experiência que eu tive, que foi importante, e que dessa experiência eu aprendi coisas. E é isso que eu vou levar. Então, eu te agradeço muito por ter vivido comigo esse tempo, né?
e agora eu sigo a minha vida. Mas muito obrigado, porque enquanto eu estive com você, eu pude aprender muitas coisas. Então é agradecer esse relacionamento. Isso, né? Que legal. É agradecer esse relacionamento para você continuar vivendo o seu. Então o ex precisa... e uma outra coisa que eu também falo muitas vezes para casal é... Se você é minha esposa, você não fica implicando comigo porque eu tive um outro relacionamento. Fica implicando com a minha ex. Porque essa minha ex pertence à minha vida. Não tem como você, Leide, que é a minha atual esposa, tirar isso da minha história. Apagar o seu passado, não existe jeito. isso. Não tem. Então você precisa respeitar o meu passado, porque cada vez que você respeita o meu passado, você está respeitando a mim, né? Então, cada vez que você respeita a minha história, eu vou admirar mais você, como a minha esposa. E aí, mas faz parte da minha história a minha ex-esposa. Não tem problema, essa é a minha história e você precisa respeitar. Quando isso acontece, cria muita harmonia no casal. Porque aí eu não estou trazendo... E tem uma outra coisa que acontece também, Leite, que é muito interessante, que acontece muito nos casais. Às vezes você é minha esposa e você fica me perguntando sobre a minha ex. Esse tipo de perseguição, ou obsessão, ou fixação pelos meus relacionamentos anteriores, quando um dos parceiros faz isso, ele está trazendo para o relacionamento essa história do ex. Então também uma maneira de trazer o ex para o meio do casal. Entendeu? Então quando você fica investigando, querendo saber como é que foi meu passado com a minha ex, você está trazendo essa história para o meio do relacionamento. É o famoso bode na sala, né? Exatamente. O ditado trouxe o bode para a sala. Então a ex precisa ficar no passado. E é muito comum o casal colocá-los no meio do relacionamento. E não tem que ficar no meio. Tem que ficar, se é a minha esposa, a minha ex-esposa, ela pertence à minha história. Se é o seu ex-marido, ele pertence à sua história. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu respeito a sua história. Esse é um terceiro fator. Então nós falamos dos pais, quando os pais interferem. Agora nós estamos falando do ex ou da ex. Quantos problemas de justiça dá por causa disso? Né? Nossa, por causa do ex? Vários. Como não sou advogado, não posso falar muito sobre isso. Mas os advogados vão saber, por exemplo, o quanto que as pessoas... O quanto que o ex não liberta, o quanto que eles não se libertam um do outro dessa história, né? E quando tem a questão financeira, parece que é um apego maior ainda, né? Porque quando as pessoas não têm bens, a questão é emocional mesmo, o desapego. Agora, quando tem bens, e se a pessoa já tem a questão emocional envolvida, ela fica se utilizando ali dos bens, né? Eles brigam por uma xícara. Porque foi minha avó que deu, que não sei o quê, parece que não encerra, não segue, não vai pra frente, entendeu? Quais os outros fatores, assim, Léo? Porque parece que é uma série deles, né? Tem mais. Tem o parceiro idealizado. Esse é mais difícil de perceber, mas acontece muito no casal. Quando eu trago um terceiro fator aqui, é o parceiro que eu gostaria que existisse. Esse é bem psicológico, hein? Esse é. Então é quando eu gostaria que você, Leide, fosse uma outra pessoa e eu quero me relacionar com essa outra pessoa. E não com a Leide. E não com a Leide atual. Mas aqui é real, desculpa. Isso é dolorido demais. É quando o parceiro é idealizado. Eu esperava que você fosse assim. Bem, se eu esperava, eu estava idealizando demais, né? Então, quando eu idealizo o parceiro, eu estou colocando uma outra pessoa no meio do relacionamento que não existe. E aí, às vezes, você é essa, real, do jeito que você é. Mas eu fico relacionando e esperando que você fosse de outro jeito. Entendeu? Então, eu fico esperando que você adivinhe o que eu preciso, porque é assim que eu esperava que você fosse. Você não faz isso, aí eu fico com raiva de você, mas você nem sabe por que eu fiquei com raiva de você. Eu fiquei com raiva de você porque você não era aquela pessoa que eu esperava. Mas a culpa é minha, que idealizei, né? Exatamente. Então, o parceiro idealizado é muito comum também de acontecer, principalmente... E a nossa cultura é uma cultura romantizada. O que isso quer dizer, Léo? Isso quer dizer que eu quero viver com um outro perfeito. Eu quero me relacionar com alguém, com um príncipe encantado com a princesa, que não tem defeito, que não tem problema. Mas isso não existe, né? Isso, por isso que chama romantizado. É algo romântico demais. E na nossa cultura há uma expectativa de que o outro venha e me supra e cuide de mim e faça tudo que é bom para mim.
Isso é E aí, infantil, quando né? você- Isso é infantil. Exatamente. Bem infantil. Mas na verdade, os contos de fadas são muito infantis, né? A princesa que fica esperando o príncipe, ou o príncipe que fica esperando a princesa. Isso é uma coisa de contos de fada. É, e Por isso todos que- crescemos ouvindo essas coisas, né? É. E é para esperar o perfeito, o iluminado, o puro, aquele que é o bom, que não tem defeito. E aí, quando uma pessoa é muito idealizada, ou seja, ela quer um parceiro muito idealizado, ela traz esses desejos para o meio do relacionamento. Mas ninguém consegue suprir essa pessoa. E aí, por isso que dá conflito. Então, o parceiro idealizado é um outro fator, né? Um terceiro fator que interfere. E ainda existe mais dois ainda que eu quero falar, que é o trabalho. Então, quando o trabalho ele fica mais importante do que o relacionamento, então eu levo o trabalho para casa, eu trabalho no fim de semana, eu, ao invés de estar com você, eu vou fazer mais coisas do meu trabalho. Só prioriza o trabalho. Quando eu coloco o trabalho no meio do relacionamento. E aí também diminui a força do casal. Que é aquela pessoa que trabalha demais e ela se justifica pelo trabalho, ela se explica, né? Na verdade, pelo trabalho. Não, mas é que eu estou trabalhando, eu estou fazendo isso por nós, olha o tanto que eu estou... E ela não percebe que isso é o que está fazendo com que o relacionamento acabe. Ou que ambos vão se afastando aos poucos. Então, quando eu coloco o trabalho mais importante do que o meu relacionamento, né? E o último fator, que é o que a gente vai falar da série, né, de filhos, são os filhos. Esse talvez é um dos mais desafiadores, né? Quando eu coloco o filho no meio do relacionamento. Então, quando eu quero falar mal da minha esposa, eu falo mal pro meu filho, olha lá sua mãe, como que ela faz. Aí eu falo mal dela para ele. Então, quando eu estou trazendo ele para o meio do relacionamento, ou para ele resolver os problemas. Fala com a sua mãe lá, porque ela está insuportável. Fala com o seu pai, porque aí o filho vai resolvendo os problemas do casal. Então, quando eu coloco o filho. Ou quando o filho fica num pedestal. Esse filho nasceu, ele é tão importante... Ele fica tão importante que ele fica mais importante do que o meu marido, por exemplo. Nada é mais importante que esse filho. Nada é mais importante que esse filho. Eu abro mão do meu relacionamento para ficar com meu filho. Né? E aí o meu relacionamento também há uma grande possibilidade de afastamento. E aí também entra a amante, que a gente vai falar depois. Mas é comum também quando os filhos têm um lugar muito especial. Então, quando eu coloco os filhos num lugar muito privilegiado, esses filhos atrapalham o relacionamento do casal. Né? Então, é importante a gente colocar o filho no lugar de filho. Filho, hoje você fica aqui com a vovó e papai e mamãe vai passear. Papai e mamãe vai viajar, papai e mamãe vai divertir e você fica aqui. E pronto. Né? E tá tudo certo, porque o filho precisa ficar no lugar de filho. Se ele vai tomando lugar no meio, entrando no meio do casal, isso também prejudica muito o relacionamento. Uma outra coisa que também acontece demais é quando os filhos dormem na cama do casal. Também é comum. Todo mundo acha bonitinho, né? Todo mundo É acha bonitinho, carinhoso, mas na verdade... não é que isso seja, de novo, eu não vou falar de certo ou de errado. Sim. Porque muitas vezes é importante o filho ser protegido, o filho dormir lá na cama do casal, no sentido, tá doente, entendeu? Sim, tá mais carente tá com naquele medo um dia. tá com medo. Não é isso, que nós não estamos falando disso, nós estamos falando de um bom senso. Então, o bom senso nos diz que a cama do casal é do casal. Há casos, Léo, que, por exemplo, o filho acostuma tanto que um dos dois tem que sair da cama pro filho ficar, ou o homem ou a mulher. Ou exagero. Ou o filho faz a chantagem, chorando, e aí o pai tem que dormir com ele ou a mãe. Sim. E aí tira lá do cama de casal, entendeu? Então, eu, por exemplo, eu tive uma infância muito pobre. Os meus pais, eu só tinha um quarto na minha casa. Sim. E aí tinha a cama dos meus pais, mas tinha a minha cama de solteiro ali do lado. Sim. Então, é importante eu ter o meu espaço. O filho ter o espaço dele, para ele saber que o espaço dele é diferente do espaço do casal. Né? Então, respeitar isso. Mas quando o casal não respeita isso, eu tenho uma carência muito grande. E eu deposito essa minha carência no meu filho,
Aí ele fica muito especial. E o meu relacionamento fica Segundo plano em ou segundo último plano, né? Então, às vezes, as minhas dificuldades emocionais, minhas carências, meus medos, né? Minhas dores lá da minha infância, eu deposito tudo no meu filho. Nossa, isso é muito... E eu quero que ele resolva pra mim, que Isso é ele muito pesado, supra né? pra mim, ele supra a falta que eu tive da minha mãe. Agora o meu filho cuida de mim. Então eu vou colocando esse filho num lugar tão especial que o meu relacionamento de casal, ele vai ficando deteriorado. Vai né? murchando, né? Vai murchando. Bom, Léo, muito legal, gostoso, bacana. Eu sempre aprendo muito conversando com você. E a gente já deixa aqui o compromisso de a gente ter, no mínimo, mais 2 programas. Aliás, mais 3, pelo que a gente conversou aqui. Porque você vai desenvolver um só sobre filhos, um de vícios e um sobre os amantes e as amantes. Essa questão para fechar a nossa série de um terceiro fator no relacionamento. Muito obrigada, Léo. Volte sempre e que Deus te abençoe muito e sempre. Eu que agradeço. Vai ser muito bom estar aqui falando desse assunto. Porque são assuntos muito urgentes, assim, para a gente poder refletir, discutir e também curar, né? Fazer diferente nos nossos relacionamentos. Vai ser um prazer estar de volta. Não, muito obrigada. Esse foi o Leonardo Nogueira, que é psicólogo, especialista em constelação familiar e com uma grande experiência em atendimento, faz palestras. Enfim, né? Vocês percebem pela fala dele a qualidade desse profissional e dessa pessoa. Um bom final de semana para vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima sexta. Você ouviu na Módulo FM Mente Aberta. Mente Aberta. De volta na próxima sexta-feira. Até lá. Oferecimento. Andap Autopeças, Unicerp e Gás Marra.